Olá a todos, mais uma vez estamos juntos aqui no nosso encontro de negócios do canal WBC. A nossa matéria anterior, que foi sobre mediação de conflitos e tal, gerou uma decorrência de falarmos sobre cobrança humanizada. Cobrança já é impactante, já é anti qualquer coisa de quem deve, né? Porque a cobrança, que pressão. Mas a cobrança humanizada, ela gera uma estatística diferente. Então, doutora Rose, mais uma vez aqui conosco, continuamos, né? Mas legal, o tema é muito importante. O que é a tal da cobrança humanizada? Mas antes, um flash também desse histórico maravilhoso da sua carreira. Obrigada, Paulo, novamente. Eu sou advogada, sou conciliadora, mediadora, pós-graduada em mediação de conflitos, trabalho junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sou cadastrada no Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, dou assessoria para algumas empresas e trabalhamos atualmente com cobrança humanizada. O tema é muito bonito, né? Humanização da cobrança eu não vou te impactar, eu vou te ajudar, é isso? Então, a gente começa falando de humanização das relações. Isso. O tema é muito bonito. Lindo. Árvore. Funciona? Né? Então, nós demos um treinamento ano passado, retrasado, num grande hospital de ponta de São Paulo e trouxemos líderes e gestores, junto com os colaboradores, para treinar cobrança. Setor de tesouraria, setor administrativo, financeiro. E como é que eu vou cobrar esse cliente? Na verdade, quando a gente pega o problema, no caso de ser um hospital, esses problemas são muito sérios, verdade, né? Quando a gente lida com saúde. Claro. Então, nós levamos muito da estratégia da mediação, habilidades, mas, Paulo, a gente não consegue fazer uma pessoa ser mediadora. Ou ela é mediadora ou ela não é uma mediadora. Essa coisa de vou fazer o curso, vou virar mediadora e vou cobrar uma fortuna, eu já vi muita gente ao longo desses anos que entra numa sala para fazer mediação, sai da sala e chuta o primeiro cachorro que tiver na esquina. Então não existe isso, não existe mágica na mediação. Ou você tem essa cultura da paz dentro de você, ou você não serve para isso. Isso é um fato. Você pode se especializar, sim, deve, mas você sabe que você tem um limite, você pode chegar até um ponto, depois você não pode mais. E a gente mostra isso através desses treinamentos. O que é a cobrança humanizada, Paulo? Quando a gente pega, hoje nós temos alguns clientes, dentre eles, setor financeiro, setor de vestuário e setor de saúde também, um grande hospital. Quando eu e meu parceiro, quando a gente pega um caso de cobrança, ele já passou pelo departamento de cobrança, já mataram o cara na cobrança, ele já passou na mão dos advogados que já ameaçaram de tudo e a gente foi recebe. Até pro Serasa. Tudo, já foi tudo. O processo judicial já está correndo, cai pra gente. Zerou, eles não tiveram êxito nenhum. Nada. O que nós temos que fazer? Entrar em contato com essas pessoas e com toda a habilidade, com todo o traquejo que é próprio do nosso trabalho, da nossa função, da nossa expertise, saber o porquê que chegou àquele ponto. Mas aí a gente não escuta só o lado do cliente, do doente, a gente escuta o outro lado, claro, do hospital, do médico, para entender o que houve. Todo impasse tem os dois lados, né? E, Paulo, a gente escuta cada coisa, e normalmente começa assim: eu fui maltratada, foram grosseiros comigo, o médico nem tocou em mim e tá me cobrando uma fortuna, o hospital foi negligente. A gente escuta de tudo. Não, e outra coisa, você vai fazer algum procedimento, por mais que você pague ou tenha convênio, você assina 3, 4 páginas dizendo, olha, isto não cobre. 20, 30 itens que você nem sabe o que é aquilo e por uma situação absurda, se acharem que isso não está incluso, você tem que pagar valores muito grandes, né? Você está vulnerável. Está vulnerável. Você entra no hospital, você está completamente vulnerável. Totalmente, você assina qualquer coisa. Sujeito a regras unilaterais. Sem dúvida. Não é discutível. Depois a gente tem que entrar e explicar. E a pessoa tem que entender que o médico que foi chamado é especialista, que fez o melhor que ele podia. Essas coisas são muito impactantes nessa situação. Na verdade, eu acho que nenhum lado tem culpa, mas é o protocolo.
Aliás, tudo que é protocolo, que é obrigado a ter, porque por uma questão legal precisa respaldar os lados, os protocolos acabam comprometendo a relação. Isso é notório, né? E aí o que a gente tem que fazer? O processo já está judicializado. A gente tem que tirar do judiciário, trazer o processo para a nossa mesa informal e conversar com a pessoa envolvida e conseguir encerrar o processo e fazer um acordo. E muito possivelmente esse acordo vai ser cumprido. Essa é a cobrança humanizada, mas não é só no hospital. Não, tudo. Telefonia, negócios, sistemas autossuficientes de adesão. Você hoje vai fazer qualquer tipo de adesão tecnológica ou de negócio, etc., você firma digitalmente um contrato de adesão. Agora, de cada 100 pessoas, quantas leem aquele conteúdo de adesão? Quantas? Não, ninguém lê. Okay. Ninguém lê. Imagina, né? Não tem isso. Só que aquilo é uma salvaguarda para quem está do lado vendendo, comercializando, outorgando alguma assinatura. O consulente, o cliente, ele não lê. Ele aceito. Pronto. Assinou um termo de vulnerabilidade. Mas tem outro jeito? Eu já fiz contratos de adesão, não digitais, mas assinados, por exemplo, em que eu, discretamente, é verdade isso, eu entrei na cláusula 9ª, no papel ali, e falei, exceto tal coisa. Eu fiz observações do que eu assinei. E as interlocuções nem viram, mas eu coloquei lá inserções não permissíveis, porque você é um contrato onde é unilateral, mas eu fiz questão de colocar inserções defensivas também para me proteger. E eu passei lá, o pessoal nem viu e foi. Porque é complicado, é unilateralismo. Acho que a grande estratégia nisso, nessas grandes empresas, comércio, de forma geral, é ter um pós-venda treinado. Tem que ter um treinamento. Esse pós-venda não pode simplesmente atender o telefone e não conseguir resolver o problema do cliente. A pessoa tem que estar treinada, a pessoa tem que ter o mínimo de educação para saber lidar com essa situação. Porque a gente tem pessoas de idade, a gente tem pessoas que são muito simples e não sabem lidar com as situações. Eu preciso que alguém me ajude. É só isso. Se alguém me ajuda, não tem mais problema. É verdade. Então, já que é engessado, já que é isso que você está falando, o sistema é engessado e eu tenho que seguir o sistema engessado, então eu tenho que ter um braço dentro da minha empresa para tratar com um pouco mais de atenção aquela pessoa que está com problema. E não pode ser generalizado a coisa, né? Põe tudo, deixa reclamar, vai para a justiça. Não, cada caso é um caso e tem que tratar de forma independente cada caso. Né? E como você estava falando da parte de clínicas e hospitais, né? A comunicação entre as pessoas e essas entidades é complicadíssima, é restritiva, se sujeita agora a uma série de mecanismos que são totalmente pífios. Então, o que acontece? Essa cobrança humanizada, eu acho que atinge 2 pontos cruciais, que é o seguinte: primeiro, tem de ter a conversão do resultado. E segundo, ouvir as relações humanas. Ninguém quer ser inadimplente. As pessoas têm o seu lado, e quando a gente fala de qualquer coisa no universo, mediações e sistemas, nós estamos falando de 2 pontas. E eu tenho uma cultura que é assim, aqui é a versão 1, aqui é a versão 2, e aqui em cima está a suprema verdade. Cada um olha aquela situação por um lado próprio. Mas talvez os 2 lados tenham a sua razão, mas as razões não tenham intersecção. Então, essa mediação da cobrança humanizada é o melhor que tem. Essa é a solução para uma vida melhor, para um desenvolvimento melhor. Não tem jeito, né? E aí o que acontece? Você, com essa cobrança humanizada, consegue, de certa forma, entregar os resultados satisfatórios para as 2 partes. É que nem não deixa de ser a mediação. E, na verdade, tudo na vida tem mediação, seja na família,
no ambiente corporativo, no ambiente social, tudo precisa ser humanizado. Não é verdade? Há uns anos eu fui advogada de contencioso de massa, quantidades enormes de processos, de uma grande rede de livros. E num determinado momento eu peguei um caso que era do Acre, era um senhor lá no Acre que não recebeu o livro em casa e que estava pedindo, ele não queria mais o livro agora, o livro tinha custado R$ 35, eu não vou esquecer, mas ele pedia 10 mil de indenização. E eu li aquilo e meus estagiários na época, não, já vou fazer a contestação e não sei o que. Eu falei, pera um pouquinho, eu liguei para lá. Eu liguei para ele, falei com ele, me identifiquei, falei que eu era advogada da empresa, que eu gostaria de saber o que tinha acontecido. Uma pessoa simples, que viu no site o livro, ele comprou, ele não recebeu. Ele foi até a loja, ele foi maltratado. E falaram para ele, o senhor vai procurar os seus direitos. Que bacana. E aí ele foi até o judiciário e falaram, aproveita e pede indenização por dano moral. Claro. Que não cabe, mas todo mundo faz isso. Instiga, virou né? carne de vaca isso, pedir dano moral. É. E ele entrou com um processo pedindo dano moral. Aí eu falei, o que o senhor quer? Ele falou, doutor, eu quero meu livro. Eu só quero meu livro. Só, nada mais. Eu falei, só me aguarda meia hora. Liguei para a loja mais próxima lá, tinha o livro. Eu falei, por favor, coloque uma caixa de bombom junto com esse livro e entregue para esse senhor. Pronto. Encerrou o processo. Olha, simples, né? As pessoas precisam ser ouvidas, Paulo, você acabou de falar. As relações humanas, elas se preservam através disso aqui. A gente tem que ouvir, mas tem que ouvir com a alma, tem que ouvir com o nosso espírito, tem que ouvir com o coração. Ninguém mais consegue ouvir o outro. Isso. Tá todo mundo mecanizado. Concordo plenamente. E quando eu chego para você para falar de um problema, na hora que eu tô falando, se você me dá o acolhimento de ouvir, no final do que eu falei, provavelmente eu já sei o que eu tenho que fazer. Isso não é terapia, veja, eu não sou terapeuta, mas é vida real. É vida real. A gente lida com vida real, mas o mundo mudou, nós dependemos essencialmente de tecnologia, de práticas automáticas, de protocolos, e a gente esquece que nós lidamos com pessoas. E todo e qualquer sucesso que nós temos neste mundo que é maravilhoso, que é fantástico, repleto de oportunidades, só depende de uma boa intersecção entre pessoas. E tudo é possível. Rose, brilhante mais uma vez, obrigado mesmo da gente estar levando aos nossos amigos esse tipo de conteúdo que merece reflexão, que merece uma reconsideração de tudo que a gente passa, né? Estaremos juntos mais vezes e a vocês muito obrigado sempre pelo acompanhamento que vocês nos seguem no nosso encontro de negócios. Até breve, minha querida. Obrigado por tudo. Eu que te agradeço. Outro abraço, outro abraço. Até breve, gente.